Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje, na aula de Geografia, nós vamos fazer as atividades finais do capítulo 3. Nesse capítulo, nós falamos sobre as ruas, sobre os bairros e sobre as mudanças, as transformações que ocorrem ao longo do tempo. Na rua em que vocês moram, quais são as mudanças, quais são as transformações que vocês observam? Isso! Agora, nós vamos abrir a apostila na página 346. Nessa página, no número 1, é apresentado um poema do Carlos Drummond de Andrade. Vocês conhecem o Carlos Drummond de Andrade? Conhecem alguma obra dele? O Carlos Drummond de Andrade foi um dos mais importantes escritores brasileiros, autor de muitos contos, crônicas e poemas. Algumas dessas obras são destinadas às crianças. Então eu sugiro que vocês façam uma pesquisa para que vocês conheçam mais sobre esse autor, sobre esse escritor tão importante para o nosso Brasil. Então, abrindo a página 346, nós vamos fazer a leitura desse poema. Eu vou fazer a leitura da minha casa, vocês vão fazer a leitura da casa de vocês. Então, nós vamos fazer essa leitura juntos, tá bom? No 3, em 1, 2, 3. A rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua, acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza o espetáculo. Se diverte com os andaimes, a luz de solda autogena e o cimento escorregando nas formas. Esse poema, como eu falei anteriormente, é do Carlos Drummond de Andrade. E para entender melhor esse poema, nós vamos concluir as atividades aqui, ó. Na letra A, o que está acontecendo na rua do poema? Na letra B, na sua rua, há casas ou edifícios sendo construídos? Na letra C, a sua rua também se transforma ao longo do tempo? Indo para a página 347, no número 2, é apresentado tem várias fotografias de várias ruas. Na verdade, são 4 fotografias. Tem uma rua de São Paulo, aqui no Brasil. Tem uma rua de Nova York, lá nos Estados Unidos. Tem uma rua chamada Aldeia Rural, que é aqui no Brasil. E tem uma rua de Londres, lá na Inglaterra. Essas 4 ruas, nós vamos observar essas imagens. Na letra A rua onde você mora se parece com alguma das ruas das imagens? Explique o que você observa de semelhante entre elas. O que essas ruas têm de semelhante? Na letra B, você conhece ruas diferentes das retratadas nas fotografias? O que elas têm de diferente? Vocês vão falar aí o que essas ruas têm de diferente. Lá na página 348, no número 3, circule as palavras que explicam como é a rua onde você mora. Aqui tem várias palavras e vocês precisam explicar como é a rua onde vocês moram. Então, a forma de explicar é circulando as palavras. Por exemplo, a sua rua, ela é estreita? Ela é larga? Ela é tranquila? A sua rua é asfaltada? Como é a sua rua? Para explicar, vocês vão circular essas palavras. No número 4, pinte os quadradinhos das frases que apresentam características da rua de sua escola. Como é a rua da nossa escola? Nós vamos circular os quadradinhos que definem como é a rua da nossa escola. A nossa escola fica numa rua sem saída? Tem sinalização de trânsito? Tem lixeiras? Nós vamos pintar esses quadradinhos, tá bom? No número 5, o bairro onde sua escola está localizada é o mesmo bairro onde você mora? Fica perto de onde você mora? É longe de onde você mora? No número 6, lá na página 349, identifique o ponto de vista a partir do qual a foto foi realizada. Registre as diferenças que você observa. Tem 3 fotos.
Na foto 1, foto 2 e foto 3. A visão, como é essa visão? Ela é frontal? Ela é oblíqua? Ela é vertical? Lembra que nós já falamos sobre isso? Isso está esses pontos de vista, essa visão, está aqui na nossa apostila. Quem tiver dificuldade pode fazer uma releitura, tá bom? Mas tá tudo que a gente precisa está aqui na apostila. Então nós vamos definir como é esse ponto esse ponto de visão a partir da fotografia que nós vamos observar. Depois, vocês vão registrar as diferenças que vocês observam dessas fotografias, tá bom? Indo para a página 350. Leia a tirinha e responda as questões. Você sabe onde é a casa da Duda? É depois da praça. Então, a partir dessa tirinha, com a turminha do Eleva, com os personagens do Eleva, vocês vão responder. Na página 350, o número 7, é observar a tirinha. Vocês fizeram a leitura. Na letra A, de acordo com a tirinha, o que Nina estava procurando? B, que ponto de referência Luquinha usou para indicar a localização da casa de Duda? O número 8, que ponto de referência você utilizaria para explicar onde fica a sua casa? Número 9, no bairro onde fica a sua escola, quais são os pontos de referência mais conhecidos? Quais são os pontos de referência da sua escola? Como você daria esses pontos de referência para um amigo que quer conhecer a sua escola? Indo para a página 351, o número 10. Torugo vai à escola, mas antes precisa passar pela banca de frutas e pela padaria. Trace o caminho que Torugo deve passar. Vocês vão traçar o caminho aqui nessa imagem, nessa figura. Vocês vão traçar o caminho que Torugo deve fazer. Aí lá na letra A, tá assim. Qual estabelecimento está mais perto da casa de Torugo? Vamos traçar esse caminho que Torugo deve fazer. Vamos observar a imagem para responder. Qual estabelecimento está mais perto da casa de Torugo? Na letra B, qual construção está mais longe da casa de Torugo? Qual é a construção que está mais longe da casa de Torugo? Indo para a página 352. Página 352. Número 11. Observe a foto aérea na perspectiva oblíqua. Quais elementos podem ser vistos na foto aérea? Quais são os elementos que nós podemos observar nessa fotografia aérea que foi tirada aqui dessa imagem? Na letra B, faça uma planta para representar a paisagem da fotografia. Crie uma legenda para explicar o significado dos símbolos presentes em sua planta. Aqui, ó, na letra B, do número 10 da página 352. Faça uma planta para representar a paisagem da fotografia. Vocês vão fazer uma planta da imagem que vocês observaram acima, tá bom? No número 12, lá na página 353, procure os 6 pontos de referência que estão faltando na ilustração do bairro de Tel. Isso, aqui nós temos 2 ilustrações do bairro do Tel. Na imagem 1, vocês vão observar. Na imagem 2, vocês vão encontrar quais são os pontos de referência que estão faltando e vão marcar um X. Tipo o jogo dos erros, lembra que nós já fizemos? Então, aqui vocês vão observar a primeira imagem, observem com atenção. E na segunda imagem, vocês vão encontrar quais são os pontos que estão faltando. Quais os pontos que estão faltando, vocês vão marcar um X. Nessa aula de geografia, nós estamos concluindo as atividades finais. Então, termina aqui na página 353. Não é difícil, as atividades estão
terminando nesse capítulo. Tenho certeza que vocês aprenderam tudo direitinho, porque vocês são muito espertos, são muito inteligentes, tá bom? Então façam com atenção. Qualquer dúvida, coloquem as suas dúvidas no nosso canal, que a gente vai visualizar e vai responder, tá bom? Beijinhos, bons estudos!